Bem, dia 11/11/2024, dia de Guru Rinpoche. A gente vai fazer a prece de 7 linhas, 7 vezes. Onarjen Yojen Objan Sam Pemage Sardon Pola Yatsen Chogin Yodrunye Pemajun Eshek Sudran Kordo Kandro Mampekor Chechi Jesu Dagdrupchi Jinje lopcher sol, Orope masiji hon arjen yujin objan sam, Pemage sardon pola, Yatsen chogin yodrom Emadun eshek sudrag, Pordo kandromam pekor, Ceci jesu dag drupchir, Ginge lopchir shek susol, Goro pe masi hon orden Nubjan sam pe magle zardon pola yatsen chogin yodrum nye pe majun eshek sudran kordo kandro mampe kor checi jesu dagrupchi Jinge lopcher sheksu sol, Guru pe masiji hon arjen, Jinub jansam pe mage sardon bola yatsen chobi. Drobnie pe majun eshek sudrak, Cordo candro mampe cor, Feti jesu dak, Ci ginge lopcer shek sol, Goro pe masiji hon arjen yojin objan sam, Pe mage sardon pola yatsen cho yodrom nye pe majum neshek sudran kordo kandro mampe kor Ceci jesu dagdrupchi Jinge lopcher sheksu sol, Guru pe masiji hon arjen nubjan sam pe mage zardon pola yatsen chogin yodrum Majun eshek sudran, Cordo kandro mampe kor, Ceci jesu dagdrupchi, Jinge lopcher shek sol, Guru pe masiji hon. On arjen yojen objan sam, pe mage zardon pola, yatsen chogin yodrom nye, pe majun eshek sudrak, Cordo candro mampe cor, Ceci jesu dagdrupchi,
Jinji Lobche Ashek Sol, Guru Pema Siji Hom. Sanje Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardo Dagni Chatsuti Dagi Jin Soji Pesonan Chidrola Penchir Sanje Dropasho Sanje Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardo Dagne Chatsuchi Dagi Jin Soji Pesonan Rola Pinchir Sanje Dropasho Sanje Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardo Dagne Chatsuchi Dagi Jin Soji Pesonan Chidrola Penchir Sanje Dropasho Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom 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 Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Soha Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Soha Om Gate Gate Paragate
Parasangate Bodhisoha Om Gate Gate Aragate Parasangate Bodhisoha Om Gate Gate Varagate Parasangate Bodhisoha Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Boa noite. Obrigado. Tudo bem, pessoal? Bem. Então, estamos no Sutra do Ataque do Coração, na página 37. Tem mais luz aqui, tá escuro para mim. Fazer direito, que vamos fazer besteira. Né? Vista cansado. O tempo passa, né? Cada vez tem mais luz e mais braço, né? Para ler as coisas, né? Ai, ai. Muito bem. Então, na página 30, estamos ainda na introdução, lembrando, né? Então, o autor faz uma longa introdução apresentando os temas essenciais de Prajna. Então, a gente está naquela seção que, assim, intitulada A Espada Flamejante de Prajna, Interesse Afiado, Iluminador e Compassivo. Então, ele está desenvolvendo, né, o tema do que é Prajna, afinal de contas. Que tipo de sabedoria, que tipo de investigação que Prajna faz? Porque, em geral, sabedoria no mundo é a acumulação de conhecimento, saber o que fazer numa situação, como resolver as coisas, problemas, sabedoria, saber fazer. Já aqui, Prajna não é bem isso. Prajna não é uma acumulação de conhecimento ou saber fazer coisas. Prajna é uma sabedoria que investiga as coisas como elas são, né? Então, ele está desenvolvendo esse tema. Eu vou pegar ali daquele parágrafo na página 37. Sobre o lado positivo de Prajna destruir ou minar tudo o que sabemos e da necessidade de abandonar todos os conceitos, o ponto principal é chegar a um estado de mente no qual não temos fixações. Talvez por apenas uma fração de segundo, não tentamos atingir nada ou evitar coisa alguma. Nesse ponto não pensamos. E agora? Precisamos olhar para aquele estado de mente em que não nos seguramos em nada, em que não temos agenda alguma, e então ver como ele é. Vacuidade não tem a ver com alguma coisa chamada vacuidade, que temos que realizar, mas sim com o desapegar-se de qualquer coisa que nos impeça de realizar o que de fato é a verdadeira natureza da nossa mente. A natureza da mente é algo extremamente simples, extremamente íntimo. Esse é o problema, pois não gostamos de coisas simples. Sempre gostamos de coisas sofisticadas. Quanto mais sofisticadas, melhor. Esse é o motivo pelo qual criamos todas as nossas ideias preconcebidas e pontos de referência, nossos valores e sistemas de crenças. Mais cedo ou mais tarde, ficamos perdidos e nem conhecemos mais nossa própria mente. Os ensinamentos sobre vacuidade e Prajnaparamita como aquilo que realiza a vacuidade tentam fazer com que retornemos ao estado natural da nossa mente, livre de todas as construções artificiais que ocorrem nela. Não precisamos criar a natureza da mente ou alterá-la de forma alguma. A única coisa a fazer
é desconstruir ou desapegar-se das nossas construções, derrubando nossos castelos de areia mentais e não nos apegando a eles. Eu acho que esse é um tema que a gente vem trabalhando, né, repetidamente há muito, muito tempo, mas ainda é bom revisar, né, e resumir da forma perfeita, assim como ele faz, né, Prajna, como uma sabedoria que nos ajuda a nos libertar de todas as fixações, todos os conceitos, todas as ideologias, certezas. Né? Na vida, nós não somos cheios de assim, ah, isso tem que ser assim, isso é assado, eu sou isso, fulano é aquilo. Tal coisa é boa, tal coisa é ruim. O tempo todo a dualidade divide as coisas entre os bons, os ruins, os certos, os errados, o agradável, o desagradável. Então, a dualidade nela dá origem a todos os conflitos, todas as violências, todas as guerras e sofrimentos e destruições. Então, não é possível ter paz enquanto houver dualidade, enquanto a mente apreende as coisas, as experiências como duais. Então, Prajna corta através disso. Mas aí volta aquele tema. Ok, lindo, eu quero me desapegar das coisas às quais eu sou apegado, mas como é que faz? É, então tem que ter métodos, tem que ter uma prática, né, para aplicar essa sabedoria. Então, o Sutra do Coração inteiro, que é o que a gente vai passar, né, todo o estudo olhando, é justamente um roteiro de prática de como contemplar. Eu preciso aprender, entender como contemplar as coisas para me desapegar. Na visão budista, o desapego, ele não ocorre assim milagrosamente, sem causas e condições. Pode até acontecer de você trocar um apego por outro. Isso é o que a gente costuma fazer no Sansara, né? Ah, eu me desapeguei de um monte de coisas no meu passado, né? Ah, meu Atari, né? Meu Atari já foi embora há muito tempo, né? Quando eu tinha 10, 11 anos, eu tinha meu Atari. Se alguém mexesse no meu Atari, aquilo era morte garantida para você. Ah, mas eu acho que seria parecido para eu me pegar outra vez. Seria. Esse matar aqui agora. Eu acho que não, era muito sem graça olhando hoje, né, para as coisas, né? Então, vejam, a gente já teve apegos que passaram, e aí a gente vai substituindo por novos apegos. Por exemplo, estudar budismo é um apego. Ah, aquilo é muito legal, é muito interessante. Então, como que a gente vai cortar? Ai, que bom que você se reuniu com a gente, Márcio. É, eu Fiquei tô achando que feliz, você né? está ficando com Eu estava dificuldade. olhando assim, né? Pois é. Tava doendo já meu pescoço, então, obrigado, Márcio. Então, por exemplo, assim, o apego à ideia de que a gata passa mal o tempo todo se eu não estiver babando nela, né? Então, esse é um apego, né? Vocês não acham? Tá ali a gatinha. Lembrando que você é burro, não fica na cara dela para ela dormir em paz. Ela super se preocupa com isso. Aí a mesma coisa, os pais com os filhos pequenos, né? Assim, aquela coisa, né? Aquele cuidado, aquele excesso de proteção, né? Aquela redoma, né? Que a gente tenta colocar os filhos, por exemplo, né? Ou o contrário, né? Também, às vezes, acha que não, que os filhos têm que aprender rápido, daí super aperta os filhos, né? Tem uma rigidez educacional. Então, tem sempre ideias. Então, o Prajna vai nos ajudar, nos libertar, e a gente vive tranquilos, né? Porque daí a gente vai fluindo no meio dos conceitos, não está fixado a nada, mas ainda assim, não estando fixados a nada, a gente tem o bom senso de avaliar numa certa situação o que que é mais favorável e o que que é desfavorável. Prajna não elimina a verdade relativa, não é? Prajna não elimina o fato de que tal coisa, sei lá, é cancerígena, e tal coisa melhora o teu estômago, por exemplo. Então, tem causalidades operando. Então, a gente vai estar livres ao ponto tal de que, mesmo que as coisas deem errado, a gente morra repentinamente, está tudo bem. Porque Prajna nos liberta do apego a esse corpo, a essa vida, tudo dá certo. Por exemplo, um apego forte é que a gente quer que tudo dê certo. Ou seja, tem que ter um bem-estar físico, financeiro, relacional, cultural, climático. A gente quer criar, né, uma situação em que apenas situações agradáveis aconteçam, ou pelo menos predominem 99%. É um mundo de sonho, né? Um mundo fictício, um conto de fadas que não existe. A gente corre e corre e corre a vida toda tentando perseguir esse objetivo, né? De estabilizar sensações agradáveis, não encontra nunca. Então, Praj não é contra as sensações agradáveis,
mas não há mais apego às sensações agradáveis, então tem uma tranquilidade. Que é o exemplo que eu sempre gosto de lembrar. É o Shakdu Rinpoche tomando Coca-Cola no shopping em Porto Alegre. Se tem Coca-Cola, ele toma Coca-Cola. Se não tem Coca-Cola, ele está bem do mesmo jeito. Ele come lá a cevada tostada lá deles, etc. Para lá e tá bom, não tem mais nada. Água derretida de neve da montanha. Tudo bem. Então, é importante entender, né? Qual que é o âmbito de atuação de Prajna, o que que Prajna faz e o que que Prajna não faz. Às vezes dá a impressão que Prajna elimina toda a graça de viver, né? É uma sabedoria cortante, que tudo é vazio, é vazio, é vazio, é vazio, é vazio, e que, portanto, não sobra nada. Então, qual o sentido de existir? Ah, mas eu vou ter que abandonar tudo aquilo que, né, que me dá alegria, que, né? Então, essa pergunta sempre vem. Por isso que é importante determinar, né? Isso, o âmbito de atuação. Aí o Ronaldo coloca. O Ronaldo que está sem câmera hoje, ele disse que o computador não funciona. Eu acho que ele está deitado em casa, está lá, né, tomando uma Coca-Cola no canudo e está dizendo que não pode ver, né, Ronaldo? Ó, você quer mandar uma foto no grupo. Essa foto, não sei se é verdade, como é que eu vou saber se é de hoje, de agora? Ai, meu Deus. Né? Não tem jeito, quando o cara não abre a câmera, né, pro mundo assim, a gente não confia. É, com a data. Hã? Ele tem que segurar o jornal Tirar com a foto data. com o jornal com a data. É isso aí. É aquelas coisas, né? É tática de terrorista, né? Isso mesmo, tirar foto da vítima, né? Ó, a vítima tá viva, tá aqui, ó. Isso, né? Prendeu com o íris, isso aí, né? Então, o Ronaldo, né, coloca assim, Marcelo, vacuidade, interdependência e impermanência, em certo sentido, podem ser consideradas a mesma coisa, ou uma meio que implica a outra, né? Muito boa pergunta isso. Né? O Ronaldo está fazendo a lição de casa. Então, assim, vacuidade, interdependência e impermanência. Então, vamos lá. Então, a noção de vacuidade dos fenômenos, ou seja, eles não têm essências próprias, implica necessariamente originação dependente. A única visão sobre a criação das coisas, sobre o surgimento das coisas, que é lógica, que não tem contradições nas explicações, é a visão da originação dependente. Nagarjuna analisa isso assim exaustivamente no Fundamentos do Caminho do Meio, que a gente estudou no Sol da Sabedoria, né? Os comentários do Khenpo Tsutrin Gyatso sobre Nagarjuna. Então, Nagarjuna ele vai mostrar assim, qualquer outra explicação sobre a realidade, como que as coisas existem, sempre quando analisada, cai em contradições lógicas, não faz sentido. Aquilo são apenas ideias mal pensadas que as pessoas têm para explicar de onde as coisas surgiram. A originação dependente, quando analisada, ela não tem falhas. Ela explica as coisas, ou seja, as coisas surgem a partir de causas e condições, que por sua vez, essas causas e condições surgiram a partir de outras causas e condições, numa cadeia causal infinita, onde não há causa original, não há causa raiz, não tem a gênese. O budismo foge dessa questão se tem um início no tempo para a criação ou se tem um fim para a criação. Isso daí é viagem da mente dualista, né, que fica pensando nesse formato. Então, a cadeia causal é infinita. E sempre uma coisa gera outra, que gera uma. E coisas originadas dependentemente, a partir de causas e condições, essas coisas não têm essência pessoal. Portanto, eu digo que elas são vazias. Então, vacuidade e originação dependente são a mesmíssima coisa. Então, Nagarjuna escreve isso claramente lá no Fundamentos do Caminho do Meio. Aquilo que é originado dependentemente eu chamo de vazio, e aquilo que é vazio, obrigatoriamente originado dependentemente. É uma relação de identidade entre vacuidade e originação dependente. É tipo assim, ó, forma é vazio, vazio é forma. É a mesma coisa. Então, nesse sentido, são a mesma coisa. A impermanência é uma decorrência da vacuidade. Eu gosto de brincar assim, né? Usando uma analogia matemática, para quem gosta de matemática, quem estudou limites, lembram? Limites e derivadas? Nem lembro. Não lembro nem do nome disso, né? Mas tem um limite, né? Uma memória ruim, né? Acessou, né? Uma marca kármica negativa, né? Mas assim, o limite de uma função quando delta tende a um certo valor igual a alguma coisa, não era? Então, o limite da função
impermanência de T, ou seja, a impermanência não ocorre ao longo do tempo. Quando ΔT tende a zero, é o vazio. Ou seja, quando eu pego a análise da impermanência, as coisas são impermanentes. Se eu vou analisando as coisas em intervalos de tempo cada vez menores, 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 menor o tempo, o que que vai sobrar? Vai sobrar o vazio. Ou seja, a impermanência, ela decorre, na verdade, da vacuidade. Porque se as coisas não fossem vazias, elas seriam eternas, elas não seriam impermanentes. Mas como as coisas são vazias, não possuem essências fixas e reais, as coisas obrigatoriamente também são impermanentes. Então é simples assim. Então, com certeza, são três conceitos essenciais, os pilares do budismo, e a gente deveria, assim, sempre tê-los em mente, entender bem como que eles se interrelacionam. Vacuidade, originação dependente e impermanência. Então, Tempo, porque na forma. Quando o tempo tende a zero, É. a impermanência é Se eu igual ao pego vazio. a função impermanência de t, né? Ou seja, ao longo do tempo eu tenho a função impermanência. Isso pra mim hoje. Uma matemática básica. Básica. Né? O limite da função I de t, quando o ΔT tende a zero, é o vazio. Quando você pega o ΔT e vai diminuindo, 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 o que acontece? É assim, lembra aquela análise que a gente sempre usa assim? Bom, o passado já passou e o futuro ainda não surgiu. Se eu tento determinar o momento, o instante presente, quando eu aponto, ele já passou. Quando eu aponto, ele já passou. Então, assim, né, quando eu tento localizar a vacuidade do tempo. Né? Então, a impermanência não dá a sensação de que o tempo passa para nós, porque as coisas vão mudando. Então, ao longo do tempo, as coisas vão mudando. Então, se eu olho só o conceito de impermanência, poderia me dar uma noção falsa de que o tempo existe. Porque as coisas passam, afinal, não é? Então, eu poderia me apegar ao conceito de tempo. Por isso que Nagarjuna, no capítulo 2 do Fundamentos do Caminho do Meio, ele vai analisar justamente a mudança, a impermanência, a alteração. E aí que tem esses argumentos famosos, assim, que o Nagarjuna vai dizer. Isso. Um móvel, ou seja, alguma coisa que se move no tempo, no espaço que ele já percorreu, não tem nada sendo percorrendo ou sendo percorrido. No espaço que ele ainda não percorreu, não tem nada percorrendo ou que vai ser percorrido. E se eu tento determinar o momento atual, presente exato desse móvel, esse móvel não está em movimento. Porque para ter movimento tem que ter uma relação em relação ao passado e ao futuro do móvel. Então ele conclui, né, que a noção de movimento é delusória, é vazia. Então o movimento ele não ocorre de modo real. O movimento ele é uma das inúmeras delusões da mente dualista, né? Por exemplo, a noção de tempo. De onde surge a noção de tempo? De onde surge a noção de movimento? Surge do fluxo de pensamentos. Como a minha mente luminosa produz pensamentos, tem sequências. As sequências dão a sensação de movimento. E eu começo a ver movimento em tudo. Por isso que, até isso, Lama Wallace até explora isso no livro Dimensões Escondidas, onde ele faz correlações entre física e budismo, a noção de cosmologia quântica. Ou seja, o universo só se põe em movimento se tiver uma consciência observando o universo. Quando eu pergunto também sempre nos estudos, qual é o som da árvore que cai lá na floresta se não tem ninguém para ouvir aquilo? Essa ideia que não teria movimento, é isso? Oi? Então a ideia é que não teria. Não, o movimento é vazio, ele não é real, mas ele aparece na verdade relativa enquanto uma experiência delusória como todo o resto. Mas, na verdade, é tudo parado. Não, nem parado, nem em movimento, na verdade tudo é vazio. Não é assim, não estou eliminando o movimento em contraposição dualista a uma outra coisa que seria o oposto do movimento, que seria o estado estático. A natureza primordial ela não está nem em movimento e nem parada. Ela está além da dualidade de movimento ou parado. Sim. Lembram assim que sempre o budismo aponta a realidade última como a superação de todas as dualidades. Então, na verdade última, lembra no Sutra do Coração, não há nem ignorância, nem superação da ignorância. Da mesma forma, não há nem movimento, nem o estado parado. Mas é interessante. Então, Nagarjuna, para olhar para isso, ele, nos 27 capítulos do livro, ele olha categoria por categoria de fenômenos em que os filósofos apontavam e se apegavam a alguma noção como real. Então, isso é bem interessante. Então, isso é prática, é análise. Eu analiso as coisas. Se eu analisar com uma inteligência adequada, eu vejo, não faz sentido.
né? Se eu olho para o tempo em si, o que que é o tempo? A gente já falou sobre isso, que é uma grandeza que mesmo a física tem dificuldades enormes em determinar o tempo. O tempo é bem complexo. A física atual, eu vi uma vez um físico teórico moderno, né, ele falando sobre o tempo, sobre, vamos dizer, a tentativa de explicar o que é o tempo. Uma coisa é medir o tempo convencionado a partir de uma abstração da mente humana, a gente convencionou. Aí, para ter um tempo cada vez mais preciso, se usam relógios, né, base de energia nuclear, né, a base de plutônio, etc., que dão vamos dizer, uma oscilação no tempo. Porque mesmo os relógios super precisos, eles, ao longo do tempo, eles vão atrasando ou adiantando. Eles não têm uma marcação precisa de tempo. Então, você tem que usar cada vez grandezas mais estáveis para marcar o tempo. Então, você vai usar lá frequência, né, de ondas eletromagnéticas de base, né, e a partir de fontes mais estáveis. Então, isso é marcar o tempo. Agora, o que é o tempo em si? Pensar sobre o conceito de tempo é algo muito mais complexo. Então, do ponto de vista budista, o Buda analisou o tempo. E o Buda vai dizer: o tempo é vazio. O tempo não existe enquanto uma grandeza absoluta que decorre inexoravelmente, né, do passado para o futuro. Então, a sensação de tempo é a percepção humana baseada na dualidade. Tá? Então, esse é um ponto a ser explorado também. Mesma coisa o espaço. O espaço existe ou não existe? Né? As distâncias, por exemplo, a gente vê, né, assim, os estudos dos cientistas a partir de telescópios e sondas que vão lá para os confins do espaço e enviam imagens, né? Então a gente vai entendendo, né, que o universo ele está se expandindo, mas está se expandindo para onde? Se o universo é tudo que existe, o que que tem além daquilo de tudo que existe, né? Então, isso é uma coisa, né? Como é que eu sei se o universo é finito ou infinito? Né? Se ele já é infinito, como assim ele já é infinito? O universo não surgiu de uma explosão inicial, que é a crença, né, vamos dizer, atual da ciência? Putz, Oi? não. Não. Veja, ser idoso ou ser jovem é uma convenção, uma ideia na mente das pessoas também. A natureza da mente não tem idade, não tem sexo, não tem raça, não tem nada. A natureza da mente é vazia e luminosa. Não tem nada que possa ser imputado à natureza da mente que seja fixo. Nada. Mas, enquanto experiência relativa, sim, o corpo é um corpo sonhado, com certeza. Esse corpo, ele é impermanente, ele tem começo, meio e fim. Ele passa por etapas, por fases, né, por transformações que vão ocorrendo naturalmente por causas e condições. Por exemplo, a mesma coisa que permite a vida, que é o oxigênio, é o que mata as pessoas pela oxidação. Então, né, é isso. É intrínseco, né? As experiências dualistas, pelo fato de todas elas serem vazias, elas têm começo, meio e fim. Não tem como gerar experiências dualistas que sejam eternas. Né? Eu estava também vendo um vídeo sobre isso, o quanto tempo vai durar esse universo a partir desse Big Bang. Que há uma tendência, todas as estrelas que surgiram a partir do Big Bang, elas têm uma duração de vida. São bilhões de anos, trilhões de anos. Então vai chegar um momento em que o universo todo vai ficar escuro, porque todas as fontes de luz, né, aquelas explosões a partir de hidrogênio e hélio, tudo aquilo vai desaparecer. O combustível vai acabar. Então o calor vai acabar, com certeza, porque o calor é decorrente daquelas reações específicas, né? É muito interessante a gente pensar assim que isso tudo é uma ideia de realidade que os humanos constroem com o conhecimento atual. Assim, um conto. Tudo na ciência. A ciência, claro, ela tenta olhar causas e condições e, sim, ainda é uma explicação um pouco melhor do que a maioria das superstições, assim, né? De que alguém, olha, deve ser isso, né? E aí aquilo virava... Mas aí depois virou outra coisa, né? Essa coisa. Aquelas, vamos dizer assim, vamos pegar um exemplo, a Bíblia. Se você olha a parte histórica e cosmológica da Bíblia, ou lá da Torá, né, daquela base, né, do Velho Testamento, aquilo não faz o menor sentido. Ainda tem lugares no mundo que as pessoas querem impor às crianças na sala de aula que elas entendam que a realidade surge daquele jeito ali. Aquilo ali não tem embasamento nenhum com a observação da experiência. Então aquilo não dá conta dos fósseis dos dinossauros, por exemplo. Sabe? Não tem como distorcer aquilo e explicar a observação direta.
Porque existe assim, no processo de cognição dos seres humanos, tem dois caminhos. Um é a cognição direta, através de uma experiência direta sensorial. E outro é a inferência. Ou seja, eu vejo alguma coisa e concluo outra. Então, inferência é assim, eu vejo fumaça, bom, então deve estar pegando fogo lá, porque eu estou vendo fumaça. Vai que é gelo seco que estão soltando, né? Mas eu não, em geral, eu acho que é fumaça, que é fogo, né? Em função da fumaça. Então, os seres humanos é isso, eles olham para a realidade e vão inferindo coisas, né? É isso aí. O sol é Deus, é Tupã. A gente vai inventando coisas, assim, explicações, né, a partir da nossa observação. Mas aí, por uma sequência de observações em que a gente vai investigando melhor aquilo com que a gente está se relacionando, a gente vai tirando conclusões melhores ao longo do tempo. Mas ainda são também. Ainda são conclusões, são relativas. De qualquer maneira, né, Marcelo? São delusórias, mas são menos delirantes. Porque pelo menos você encontra relações de causa e efeito entre as coisas. É bem diferente. Lembra a diferença entre ilusão e delusão? Ilusão é assim, quando eu imagino uma coisa que não tem embasamento causal nenhum. Por exemplo, assim, meu amigo imaginário que vocês estão vendo. Ele está aqui comigo, mas vocês não estão vendo. Sabe? Isso é ilusão. Agora, delusão é assim, isso é um computador. Isso é uma construção de ideia a partir de causas e condições. Eu crio uma coisa, eu passo a dar um valor fixo para aquela coisa a partir da minha confusão dualista. Isso é delusão. Então, por exemplo, a ciência tenta investigar relações causais entre as coisas. A grande vantagem da ciência é que ela nunca acha que chegou no ponto final da coisa, está sempre investigando e ampliando e mudando aquilo. A ciência joga fora aquilo que ela acreditava antes quando aparece um fato novo sobre aquilo, né? Em geral, as religiões têm um problema, porque elas não querem jogar fora as bases delas, né? Então, elas não vão se adaptando muito bem a novas descobertas, né? Porque elas são reveladas, elas são dogmáticas. Você acredita que existe um encaminhamento de uma verdade Não, maior? no nível relativo, você entende melhor como que as causas e condições operam, só isso. Em termos absolutos, não, a ciência não tem explicação para a verdade última absoluta, nem é o propósito da ciência. O propósito da ciência é entender melhor o Mas universo observável. você acha que é melhor entender que o Sol é uma estrela do que achar que ele é um Deus? Muito melhor, com certeza. Porque a gente entende, por exemplo, os raios ultravioleta, entende que existe câncer de pele, e vê o que funciona. A gente usa energia solar para gerar energia fotovoltaica. A gente. Isso na linguagem de hoje, entendeu? Porque assim, Sim. num determinado momento, quando Deus era o Sol, também ele causava uma série de coisas que as pessoas. Não, ele não causava. Como? Não, as pessoas tinham comportamento. Não. Assim, veja, há uma diferença entre superstição e algo que é comprovável empiricamente, Márcio. Senão você vai cair na ideia assim, tudo que eu imaginar é real, é válido. Mas era isso. Mas não é. Sei lá, acontecia uma tempestade e diziam que era o Deus. Não sei do quê. Aham. Ok. Aí, por quê? Mas aí que tá, entende? Assim, aí você vai acreditar que existe um aprimoramento dessa verdade, quase como se ela como se não fosse vazio, né? Como se chegasse a Não, no algum nível, lugar que é mais perto da verdade no nível do que aquilo último, lá. tudo é vazio. No nível absoluto, quando você analisa qualquer Sim, coisa, qualquer lei científica é completamente vazia de significado definitivo. Agora, no plano relativo, você sabe assim, por exemplo, bom, se eu vou cozinhar arroz, eu preciso de fogo, eu preciso de água, etc. Tem leis causais operando que são comprováveis e são repetíveis. Não tem? Ou tudo é aleatório, tudo é apenas pela crença das pessoas não, acontece? não, mas é que Eu não estou falando no nível, por exemplo, assim, emocional, interno, se aquilo fazia mais bem, trazia mais conforto para alguém ou não. Eu estou falando no aspecto causal das coisas, aquilo ou funciona ou não funciona. Por exemplo, a radiação já funcionava, as pessoas sabendo ou não sabendo. O urânio, por exemplo, já tinha radiação, a gente dominando aquele conhecimento ou não. As bactérias já operavam na antiguidade. Então é importante entender assim que a causalidade, ela não respeita muito o nível de conhecimento dos seres humanos sobre a causalidade. Ela ocorre. Tem um tipo de corpo que se desenvolveu ao longo de milhares, milhões de anos, e esse corpo opera de certas formas. Por exemplo, sem oxigênio, esse corpo não opera, mesmo que eu acreditasse assim, eu vou ficar sem respirar e vou sobreviver. Não vai sobreviver. Você entende? você não, mas é que tem um probleminha com isso que eu não sei. Se a gente negar a causalidade, a gente nega a verdade relativa. Aí, se eu negar que a causalidade é vazia, eu nego a verdade absoluta. Então, na visão budista, no nível do relativo, a gente tem um sistema de conhecimento que se chama pramana, conhecimento válido.
cognição, como estudar o que é válido em termos de conhecimento relativo. Ou seja, tem métodos para isso. Não é tudo que eu vejo que é válido. É a velha história da miragem no deserto. Eu vejo uma miragem, me parece que é real, mas quando eu me aproximo, eu comprovo que não é real. Não tinha aquilo lá, né? Então, por exemplo, na Idade Média, as pessoas achavam que tomar banho gerava doenças. Era uma crença muito forte. As pessoas tinham medo de tomar banho e realmente achavam que tinha uma correlação com doenças. Ao longo do tempo, eles foram descobrindo que não havia correlação causal nenhuma entre tomar banho e ter doenças. Nem pelo contrário. Tomar banho evitava uma série de doenças que eles tinham. Então, percebe assim que as coisas no reino humano elas têm um certo funcionamento. No reino dos animais tem um outro funcionamento. Por exemplo, como é que é a vida para uma aranha? Para uma aranha tem algumas coisas que funcionam e outras que não funcionam. Não é assim qualquer coisa, qualquer possibilidade. Então, o que é a dedução, entendeu? O que é A essa delusão, ideia, né? Assim, a você delusão é quando... sonha, você está sonhando, você vê lá alguém. Na Sim. verdade, aí eu acordo, não era, mas não tem muita... Né? Essa ideia Isso. básica, esse exemplo básico que não tem diferença entre o sonho e a vida no sentido de que estamos todos também imaginando. Experiências Tendo coemergentes. Isso. coemergente. Tem uma Pois é. coemergência. Ou seja, no reino humano, eu tenho um aparelho sensorial específico, eu tenho coemergência com os fenômenos do reino humano. Certo? Isso. O fogo é o fogo desde a antiguidade até agora. O fogo era fogo para os dinossauros, queimava do mesmo jeito, e o fogo queima para os seres humanos, né? Dentro de uma construção kármica específica. Claro, o relativo ele surge apenas dentro de uma construção kármica específica. O relativo não é absoluto, por isso que chama relativo. Né? Mas dentro daquele relativo construído a partir de um certo tipo de experiência kármica, aquilo funciona. Não é aleatório, aquilo é causal. As leis causais, todas, quando analisadas, em última instância, são vazias. Mas quando a gente observa no nível do relativo, é isso. Por exemplo, se eu pego o vidro e jogo no chão, ele tende a quebrar. Se eu pego um plástico, ele já talvez não quebre. Então, tem certos comportamentos, né, Sim. que eles se repetem. É isso que eu estou insistindo, assim, né? Então, o Buda, ele é um empirista, assim, radical. Por exemplo, na época do Buda havia isso. Os brahmanes faziam vários rituais, por exemplo, para o sol, né? Rezavam para o sol, faziam oferendas. O Buda diz, gente, isso aí não serve para nada, gente. Isso aí não vai alterar em nada a vida de vocês. Pois então, o Buda... Civilizações que basearam nisso, Sim. Exatamente. Que servir para alguma coisa, gente. Servia. Então, As pessoas pegavam naquilo e aí tinham... Entende o que eu estou dizendo? Bom, claro, você... Era ilusório, não era nem só delusivo, mas era ilusório. Exato. Mas ainda assim tinha um efeito Pois é, porque o isso não ilusório torna tem aquilo efeito. com conhecimento válido. Mesmo com conhecimento inválido, Sim. pode ter Vou te dar um outro pode exemplo. ser positivo. E pode ter que ser positivo. Entende? A gente fica dando valor para o pensamento, esse daqui é melhor. Não, mas só um grupo que É, válido. o que é cognição válida? Melhor. Vou te dar outro exemplo, Márcia. Na Idade Média, até parte da Idade Moderna, havia, por exemplo, o Tribunal da Inquisição, que julgava bruxas e bruxos. São pessoas que supostamente tinham um pacto com o diabo e que tinham uma influência de levar as pessoas ao redor, né? Então, se a pessoa tinha uma pinta em algum lugar, tinham sinais, né? Então, veja, aquilo era levado muito a sério. Havia o Tribunal da Inquisição. Por exemplo, né? Por exemplo, não acreditando assim dogmaticamente em Deus, em Jesus, em todo o evangelho, por exemplo, a gente já estaria, né, condenados. Mas, por exemplo, para aqueles seres, aquilo era muito sério e real. A ideia de que aquela pessoa era bruxa mesmo. Eles pegavam aquela pessoa e queimavam. Ou seja, uma ideia ilusória, né, completamente ignorante, né, que levava a matar pessoas, por exemplo, né? Então, aquilo, claro que acabava gerando um impacto na sociedade, funcionava. Mas a noção de uma crença errônea, uma superstição, algo que não tem embasamento nenhum no comportamento causal das coisas, e as pessoas começam a se mover por aquilo. Por exemplo, assim, hoje em dia não tem os terraplanistas? Sim. Tem ou não tem? Tem. Então, é possível comprovar que a Terra é plana? Então, é possível comprovar que a Terra é redonda? Ou não bem redonda, mas assim ovalada? Não, né? Oi? Também não. Não, o homem não foi para o espaço, olhou de fora e viu aquele negócio sim. redondo.
Bem, Não, não sei viu. lá. Você também acha que a Lua, que o homem não foi à Lua, que aquilo foi filmado em Hollywood? Me conta- Isso eu acho, eu tenho certeza. Tem certeza, né? Vocês viram aquele filme? É bonitinho o filme. Não, mas enfim, Ah, tá. E aí? então, isso que eu quero dizer. Tem coisas que são comprováveis e coisas que não são comprováveis em uma relação de causa e efeito, gente. Por exemplo, tem gente que acredita que quando veste uma camiseta do time, o time ganha ou perde no jogo, gente. Às vezes ganha e perde, não Mas é? por causa que a pessoa Faz vestiu a diferença. camiseta, Márcia. É. Márcia, você está rasgando a causalidade, jogando fora? Não É, tô. mas é isso que você está me dizendo. É assim, há correlação causal entre as coisas. Seu plano de Mas eu semente. também não posso dizer que não foi por causa da camiseta, entendeu, Marcelo? Assim, Márcia, eu tenho claro que eu pensamento posso. que Claro não que eu posso posso, dizer que Márcia. não foi por causa da Posso sim. Você camiseta. pode ter botado a camiseta e gerar uma conexão, um guru yoga ali com o Eu não técnico. posso O técnico dizer. teve a lucidez e tomou a decisão certa. Gente, não, mas é Márcia. afirmar que não foi a camiseta. Claro que eu não posso afirmar, mas sabe por quê? Aí vem uma coisa assim, que aí é um método científico e se gera causa. estatística. Isso, para você saber se há correlação entre coisas, surgiu uma coisa. Bom, eu testo 100 vezes, por exemplo. Eu visto a camisa e vou para o jogo. 100 vezes. Aí eu vejo quantas vezes meu time ganhou, quantas vezes perdeu, quantas vezes empatou. Eu posso traçar uma estatística em relação ao meu uso da camiseta ou não em relação àquilo. Posso fazer uma experiência real. Não posso? Pode. Então, se você fizer essa experiência real, você vai ver que tem uma probabilidade igual do teu time ganhar, empatar ou perder, você vestindo ou não vestindo aquilo, mas. Entende? É assim que a gente comprova as coisas. É possível analisar, avaliar as coisas. As coisas não são aleatórias, gente. Se fosse assim, o mundo seria qualquer coisa, não é? E, bom, eu imaginaria assim, bom, vou ter saúde para sempre, vou só rezar, por exemplo, que eu vou ter saúde. Quantas pessoas rezam por saúde o tempo todo? E não funciona. Não funciona também, não é que não funciona sempre. Às vezes funciona. Será que foi por causa da reza que aquilo funcionou, Márcia? Gente, E as bênçãos? Ah, boa pergunta. certo. Exato. Por que que no budismo a gente reza? A gente reza porque acha que algo de fora vai cair de graça para mim? Marcelo, mas quando você Ah, reza, você está criando causas e condições para aquilo, de alguma maneira. Você está se colocando naquela posição mental. Você está, sei lá. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: é óbvio que eu não posso garantir que a pessoa se curou por causa da reza, mas também dizer que ela não pode ter se curado por causa da reza, entende? Porque não é razoável pensar nisso. Eu não sei se dá para falar quando a gente está falando dentro dessa linguagem aqui budista, quando a gente está então, tentando olhar para as coisas com menos exato. solidez. No Entende? nível, no nível relativo, tudo opera por originação dependente, a causalidade. Se eu tiver como afetar a originação dependente, eu posso afetar o resultado de um fenômeno. Mas se eu não tiver como afetar a originação dependente, o Buda, ele mesmo falou, eu mesmo vou morrer, porque eu nasci nesse corpo, esse corpo tem começo, meio e fim. O Buda comeu carne estragada e morreu, mesmo sendo Buda, gente. O Buda não poderia rezar para qualquer outro Buda para curá-lo? Mas não, aquilo, a impermanência vai afetar o Buda, vai afetar qualquer ser. No texto se Sim. fala, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: por que que a gente reza? Isso é uma boa questão no budismo, né? Exato. Se vocês olharem, quando a gente sempre. Que é uma questão assim, que a Márcia está tocando. E isso é uma questão importante, sim. Sempre que eu recito, ou eu rezo, ou eu dedico alguma coisa para o outro, em que sentido? É sempre no sentido da lucidez. Ou seja, que aquela pessoa amplie seu olhar, não importa a circunstância. Agora, assim, será que o curar-se de uma doença física é o que vai gerar mais abertura para a pessoa ou é passar pelo processo da morte através daquilo? Não sabemos. Por isso que o Lama sempre fala, na linhagem Nyingma, a gente evita pedir qualquer coisa específica para qualquer pessoa, porque eu não sei se aquilo é bom para a pessoa. Se ganhar dinheiro, se curar de uma doença, se casar, se separar, se ter filho, se não ter filho, a gente não sabe se aquilo é favorável realmente para a pessoa. A gente deveria apenas rezar por lucidez. Tá, mas quando eu rezo, isso é só para eu me sentir bem em relação a algo ruim que está acontecendo com o outro? Ou tem uma correlação causal entre as mentes dos seres? Tem interconexão, interdependência entre os fluxos mentais ou não tem? Sim. Bom, aqui presencialmente, usando da voz, se comunicando diretamente, obviamente tem. Porque dependendo do que a gente fala ou não fala, a gente afeta as mentes dos outros, claramente, não é? Então há uma correlação direta. Agora, à distância, há uma correlação causal ou não há? Assim, Ah, pode dizer que não. não, A mas ciência vai dizer tem que um não. monte de gente falando agora, assim, quem é aquele cara? Tem um cara importante,
Falando isso, dessa coisa aquela experiência básica do cachorro, que o cachorro sabe quando o dono está Sim, chegando, essa coisa da sim. borboleta, que bate a Ou, asa da mais borboleta. forte ainda, do grupo de macacos em ilhas diferentes, Pois que é, se desenvolve um hábito numa ilha, daqui a pouco, na outra ilha, os macacos começam a manifestar o mesmo hábito, né? pois é, eu acho que tem essa Tem. conexão, Isso sim. tem na física quântica, entrelaçamento quântico, Isso, gente. Como é que uma partícula, elas estão entrelaçadas à distância, é, se uma muda, a outra muda junto? é. Então, há uma comprovação já em certo nível, né? Na visão budista, isso é muito claro e muito simples. Há uma interdependência entre todos os fluxos mentais dos seres cientes. Não há mentes separadas, enquanto esferinhas, assim, bolinhas separadas, fechadas, que não têm conexão com as outras. É como se fosse um grande tecido em que aquilo, de uma forma que a ciência ainda não explica, apesar de haver estudos sobre telepatia, telecinese, etc., mas não houve grande comprovação, né, científica sobre isso, mas há estudos. Mas na visão budista isso é muito claro. Então, quando eu rezo, eu estou ativando, tentando ativar no fluxo mental do outro a semente de sabedoria. Se o outro tiver méritos, pode ser até que aquela condição relativa dele também mude. Mas aquilo depende dos méritos dele. Sim, Ou mas é mágica também, de alguma maneira. é uma ativação daquelas coisas que ele já tinha, né? Não é mágico. É Não, mágico num pois sentido. Eu é. posso usar esse termo, na verdade, nenhuma a gente usa muito. A realidade toda se manifesta de forma mágica. É. Ela é construída de forma vazia e luminosa, mas assim, o que explica como que é construída é a originação dependente. Junta várias coisinhas para gerar uma coisona. Nunca é uma coisa assim, do nada aparece uma coisa completa. Mas essa explicação, se a pessoa, a lucidez da pessoa vai ajudar na cura dela? Talvez sim, talvez não. Aí, como eu falei, né? Por exemplo, o 16º Karmapa tinha câncer. Por que ele não se curou do câncer mesmo iluminado? Não há uma correlação assim do tipo alguém que tem lucidez não tem mais problema no samsara. Não tem conta para pagar, não tem doença, não tem dor, não tem nada, né? E isso é uma coisa, assim. Os seres humanos, em geral, praticam aspirando o reino dos deuses, mas a lucidez não tem nada a ver com ter condições agradáveis e favoráveis ao teu redor. Os tibetanos estavam lá praticando nas cavernas, os chineses vieram que nem um rolo compressor, passaram por cima deles. Muitos grandes mestres ficaram achar, Rezava. rezavam pra caramba. E muitos mestres, os mestres achavam que eles iam conseguir convencer os chineses, por exemplo, de que aquilo era bom, que aquilo que eles estavam fazendo era favorável, que o comunismo que os chineses estavam trazendo tinha sentido de acordo com o que eles praticavam também, porque eles realmente achavam que todo mundo tinha que ter igualdade de É direitos, verdade, era etc., né? assim pensando. Mas isso foi uma ingenuidade total. Os mestres que ficaram foram massacrados, né? O Trungpa conta, por exemplo, Born in Tibet, É. os dois principais mestres dele, que era o Khenpo Gangsha, maravilhoso, que disse que era um mestre assim, respeitado por Aquele que tem um todo. olhão assim, né? Que tem Isso. na Aquele, foto tem dele. aquele livro, né? Vivid Awareness, é um livro assim, tem a foto dele, assim, fantástico. Khenpo Gangsha. E o outro era Jamgon Kongtrul, um dos Jamgon Kongtruls. Os dois acharam que era melhor ficar. E aí morreram em 1960, pouco tempo depois, presos, né? Não aguentaram as condições da prisão, morreram. Eles achavam que iam convencer os chineses. Eles tentaram, mas aquilo no nível relativo não era possível. Então, a gente começa a ver assim como é porque é muito importante assim também a gente estudar e praticar o budismo e não perder conexão com a verdade relativa. Isso, o sistema budista ele é todo montado na inseparatividade das duas verdades, a verdade relativa e a verdade absoluta. Elas não são duas coisas, elas são a mesma coisa vista por dois prismas diferentes. Sim. Analisado do ponto de vista do absoluto ou analisado do ponto de vista do relativo. Analisado do ponto de vista do absoluto é aquilo que me liberta do apego e da fixação ao relativo. E analisado do ponto de vista do relativo é aquilo que me mostra o que é válido cognitivamente e o que não é. O que funciona e o que não funciona. Então, os dois lados são estudados no budismo. Então, Pramana é a visão budista de como estudar a cognição válida, especialmente no relativo, e Madhyamaka é a Existe essa visão expressão cognição válida. cognição válida. É Pramana em sânscrito. E isso dá margem, por exemplo, nos debates dos tibetanos, boa parte do que eles desenvolvem é sobre o relativo. Então, tem os dois grandes mestres, Dignaga e Dharmakirti, que são as referências indianas sobre Pramana. Os tibetanos herdaram isso. E eles estudam isso extensivamente nas universidades monásticas, nas Shedras. Então, as duas grandes disciplinas são Pramana, cognição válida, e Madhyamaka, caminho do meio. Ou seja,
Uma foca mais assim a compreensão da verdade relativa, e eles vão longe, gente. Os sistemas budistas entender como é que o olho vê, por exemplo. Isso já visões anteriores, por exemplo, ao próprio Madhyamaka, já trabalhavam. Tinha aquelas escolas que vocês veem os nomes dos livros, Dalai Lama adora citar, Vaibhashika, Sautrântica. Então, os Sautrânticas, por exemplo, tem uma análise da cognição que é muito profunda, muito profunda. Quanto tempo leva para você perceber um fenômeno? Eles dão até números para isso. Isso é muito interessante. Pela observação meditativa deles, eles vão concluindo como que a experiência do relativo se dá. A gente poderia dizer, como é que Guru Rinpoche descreve a morte? Como é que ele descreve o bardo? É uma descrição detalhada das fases, das etapas, do que acontece. Lembra da morte? Como que os elementos se dissolvem, depois como que as consciências vão se recolhendo. Não sei se vocês lembram lá da dissolução, que tem uma experiência de um alaranjado profundo, depois um branco profundo, e no final uma experiência de escuridão profunda, e depois vem a clara luz da mente. Então, como é que alguém olhou isso? Então, isso é cognição válida, Não sabe, né? analisando o fenômeno da morte. Com certeza. Pode ser que surjam outras descrições até melhores, né? Mas, vamos dizer assim, vários yogis olham para os seres morrendo e veem como que a mente daquele ser está passando por aquelas etapas, né? Ideológico também, né? Tem os delogos que vão e voltam, né? Então tem, assim, como se fosse assim, o Alan Wallace bate muito nessa tecla, né? A tecnologia, vamos dizer, mental que o budismo desenvolveu ao longo dos séculos, ela é assim, não é uma coisa meramente subjetiva, né? Porque a ciência tenta fugir da subjetividade, como se a subjetividade ela tá falha de saída. Por exemplo, assim, cada um acha uma coisa, não tem como pegar a opinião de uma pessoa na sua experiência subjetiva e usá-la como algo que possa ser comprovável, algo confiável. Então, não é usado como um critério científico, né? O que que você sentiu? Mas aí ele diz, claro que essa mente comum do samsara, ela não é vamos dizer, uma base de observação adequada, mas a mente treinada através de shamatha, ela se transforma numa mente em que observa as coisas sem projetar nada sobre as coisas, sem alterar a observação. Por isso que ele vai dizer que as metáforas que ele usa, né, no Revolução da Atenção e nos livros do Alan Wallace, por exemplo, o microscópio da mente. Então, treinar chama é como se você estivesse polindo as lentes do microscópio para observar com precisão os fenômenos que você quer observar. Para você não interferir. Possibilidade. A O realização, observador não interferir. a realização de shamatha, o observador, ele está estático, ele não está flutuando. Então, se você une a shamatha com prajna, aí o fenômeno ocorre e você não distorce o fenômeno. A sabedoria do espelho. Lembra qual que é a definição de sabedoria do espelho? Qual que é a definição? Sabedoria do espelho. Não sei qual é a definição de sabedoria do espelho, mas O que é a essa? sabedoria do espelho é isso. Você reflete aquilo, não é isso? Você olha e você vê como se fosse você. Sem distorcer as Sem operações. distorcer, assim. Exato. É um espelho. Você espelha o que está Tua acontecendo. mente está estática, parada, sem tendência, sem qualquer tipo de distorção. E aí o outro manifesta alguma coisa e você observa o outro no contexto dele. Não no meu contexto, distorcendo a mensagem, né, da comunicação do outro. Então, assim, as mentes não treinadas, elas não conseguem fazer observações subjetivas que sejam realmente muito confiáveis. Agora, as mentes treinadas, elas são capazes de observar as coisas distorcendo menos ou quase nada, até chegar na perfeição da sabedoria do espelho. Isso é um ponto de vista do budismo, né? Como é que o budismo olha para a realidade, para o mundo, né? Como é que ele se relaciona com os fenômenos. Isso não quer dizer que os budistas tenham feito um monte de bobagem ao longo do tempo, né? E mesmo com todo esse, vamos dizer, isso que o Buda transmitiu, isso muitas vezes foi mal utilizado, ou nas relações do relativo surgem disputas por poder. São pessoas, mas pessoas mesmo com grande, às vezes, sabedoria, lucidez, têm que tomar decisões complexas no dia a dia. No meio de uma guerra, o que que você faz? Por exemplo, Longchenpa foi perseguido por um outro mestre budista, Jantub Gyaltsen, lá no século XIV. Por que que ele foi perseguido? Porque ele tinha uma proximidade muito grande com o inimigo direto de Jantub Gyaltsen. Então, opa, ele é amigo do meu inimigo, é meu inimigo, né? Tem os amigos dos amigos e os inimigos, né, dos inimigos. Então aí, Longchenpa tem que fugir para o Butão. Ele fica exilado no Butão por vários anos, né?
Então, veja, mesmo os grandes mestres estavam no meio dessa. Olha o Dalai Lama, como é que ele lida com a questão chinesa da invasão, desde o começo, né? Como é que alguém lida com lucidez no meio de uma coisa dramática, desastrosa, um genocídio, destruição de uma cultura, de um idioma? Ele está lá, com paixão e sustentando aquilo que ele realmente vê. Não é nem aquilo que ele acredita, é aquilo que ele vê. Ele vê que o budismo faz sentido, não é assim que ele está tentando guardar uma coisa antiga fora de moda. Os chineses olharam para isso, olharam, isso é lamaísmo, isso aí vocês ficam aí babando para os lamas, isso aí não tem nada de sabedoria, é um absurdo que vocês fazem aqui no Tibete. O povo é iletrado, o povo é ignorante, o povo é pobre, o povo não tem tecnologia. Então, os chineses tentam reformar o Tibete, realmente acreditando que o budismo fazia no Tibete era algo horrível para o povo tibetano. É a visão que os jovens têm hoje, provavelmente não tiver. Sim. Já estão Ah, sim, doutrinados, né? Ah, Sim, não, com certeza. Então, agora tem trem de alta velocidade, tem bugiganga chinesa para vender, né? Tem descarga com água nas casas. Então, eles tiveram uma evolução tecnológica com a colonização chinesa, porque hoje tem mais chineses no Tibete do que tibetanos étnicos, né? Os chineses, assim, invadiram, né, o Tibete com uma população Han, né? Chineses Han. Então, aquilo se torna um outro país, uma outra coisa, né? Mas aí é isso. Será que isso é ter avanço tecnológico, é ter mais lucidez? Então, obviamente, os Estados Unidos são o melhor exemplo de que não é o caso, definitivamente não é o caso. Estados Unidos da América, né? Seja um país que talvez teve o maior, mais rápido desenvolvimento, né, material, riquezas, etc. E a gente vê o tipo de problemas que eles têm lá, né? O consumo de remédios para doenças mentais, em quem eles votam. Não quero nem entrar nesse âmbito, porque daí vai gerar, o né, tamanho da população carcerária. população carcerária, né, assim, exatamente. Então tem muitos problemas graves, assim, né? Então, ou seja, a gente já concluiu isso, né, que um avanço tecnológico material não traz necessariamente um bem-estar. É, e que não traz bem-estar, né, interior para as pessoas, né? Desenvolvimento tecnológico não traz, e aparentemente o contrário, piora. Por exemplo, assim, os tibetanos, os butaneses, não precisavam tomar remédio psiquiátrico, gente. Que eles tinham de melhor, talvez? Assim, um estilo de vida que era menos, né, menos gerador de doenças psiquiátricas, psíquicas mais graves? Doideira, né? Né, foi inventado, inclusive, pelo rei do Butão, né? Índice de felicidade, né? Assim, universal, né? Ou seja, a felicidade não vem da tecnologia, né? Então, Isso acelerado, forma, né, de vida e parece que só tem essa alternativa um vírus, né, cara, assim, na mente, né, que é. se espalha Mas é uma visão de mundo muito compreensível, né, Pedro? Porque, assim, quando a gente olha de novo, né, os três venenos da roda da vida, javali, galo e cobra, ignorância, dualidade, desejo, aquisitividade e raiva, defesa das identidades, então você vê que pela ação do galo, a gente vai acelerando o processo, é natural. A Acho que gente, a roda da vida vai girando cada vez mais a rápido, gente né? quer mais e quer mais e quer mais e quer mais, porque a gente vai gerando uma coisa que permite fazer outra coisa, que permite fazer outras coisas. É isso, eu quero ir para o espaço, eu quero não sei o quê. E assim, a acumulação de riqueza ela vai se tornando maior também. Por exemplo, nunca na história alguém teve uma fortuna como a do Elon Musk, por exemplo, né? Porque a gente gerou uma produção de riquezas que é absurda comparado com os tempos antigos. Então, a gente vai, os limites vão se estendendo, né? E com isso a loucura de que eu vou ser feliz através, né, das coisas, né, das riquezas. E isso, com certeza, para a mente, assim, tem efeitos nefastos, né? Essa velocidade, né? Você estava falando dessa ansiedade, a sociedade americana, assim, do ápice disso tudo, quer dizer, é uma doideira, né, cara? É um modo de ser, de existir, que É, está tomando como normal, mas é uma loucura. esse é o Sansara. O Sansara dos egípcios não era melhor do que o da civilização atual, mas a diferença é que realmente a gente, com a nossa confusão, a gente gerou mais meios para se perder e se confundir no meio da coisa ainda. A gente vai. Hã? Também tem um isolamento maior, né, nível físico, né, menos noção de comunidade, né, de sociedade e mais interação eletrônica, né, assim, redes virtuais, né, tem muito mais. Por exemplo, no passado você não tinha 1.000 amigos, mas hoje você tem 10 mil Também amigos, tem, né?
Pois é, mas é como se construiu a sociedade Aí moderna. Roberto Carlos tinha 1 milhão de amigos. Roberto Carlos era, né? Roberto Carlos até há muito Há tempo. muito tempo, mas ele é o rei, né? Ele é o, verdade. ele é o rei, É verdade. ele é o rei e ele é imortal, além de tudo, né? Inclusive já está embalsamado, né? Então vejam, é isso, assim, o Sansara, sim, tempos de degenerescência, o Sansara acelera. Lembra que o Buda falou sobre isso? Porque é um processo natural da mente deludida. A mente deludida, ela vai girando uma espiral, assim. Então não tem nada fora do que realmente acontece, naturalmente no Sansara. Os seres, nos seus reinos de experiências, eles vão intensificando a experiência do reino. Não sei se vocês lembram do Trumpa, quando a gente leu Além do Materialismo Espiritual, ele faz uma metáfora com o macaco vai passando pelos reinos. E ele vai mostrando como é que o macaco experimenta aquilo. No começo é divertido, é interessante aquela experiência, e o macaco vai cansando daquela experiência. Ah, sim. Então, nós vamos circulando pelos reinos por puro tédio da mente. Então, isso é interessante, assim, de olhar. Como que a liberdade da mente vai construindo os reinos, ela mesma se perde, ela enche o saco, ela constrói outra coisa Ah, e vai se debatendo, sempre infeliz, sempre insatisfeita, buscando, né, estabilidade no samsara, né, que não é estabilizável. Mas, assim, então isso tudo, a gente começou dessa questão, né, de como que eu equilibro a visão das duas verdades, né, o que que Prajna faz e o que que Prajna não faz. Né? O Dalai Lama é um bom exemplo. Ele vem aqui, eu tenho a medicina ocidental, eu vou usar da medicina ocidental, vou acreditar só na medicina tibetana, porque para nós, por 1000 anos, a gente só usou aquilo. Não, tem outras coisas que descobriram. E ele fala também, ó, se os cientistas comprovarem que não tem o Monte Meru, os 4 continentes, continentes menores, a gente para de ensinar isso. O Dalai Lama fala isso, Márcio, não sou eu que estou inventando, né? Então, você imagina que ele analisou isso de uma certa forma, né? Vale a pena ler esse livro do Dalai Lama, Universo em um Único Átomo. São as visões do Dalai Lama sobre a ciência, né? Que ele, ao longo de 50 anos, assim, no Ocidente, ele observou, né? E escreveu esse livro no começo dos anos 2000, Universo em um Único Átomo. Ele é bem interessante. Né? Então, diálogos, ou seja, o budismo é aberto para dialogar com todas as áreas do conhecimento, com as artes, com a psicologia, com a psiquiatria, com, né? O Dalai Lama, ele tem diálogos com, inclusive, vários livros escritos, né? Por exemplo, A Arte da Felicidade foi escrito com um psiquiatra. Né? Então, e vários outros livros foram feitos em parcerias, né, com pessoas que estudam, conhecem bem algum tema, assim, né, do conhecimento. Nenhuma visão de mundo tem monopólio do conhecimento, né? Isso não existe, né? Então, uma longa, como é que é? Digressão, né? Deixa eu ver aqui. Perguntas. Marcelo, então, a integral da impermanência do tempo até zero até t são as aparências, o mundo relativo? A Lilian perguntando o oposto, né? Exatamente. Se eu integrar, né, esses delta, seria basicamente isso. A sensação de aparências, de luminosidade, é quando eu somar essas pequenas partículas ou coisas que não existem, na verdade, mas, vamos dizer, de algo que não é existente, brotam magicamente, luminosamente, coisas macro, assim, né, grandes. Poderia ser assim. A gente integrar, né, esses fatores, somando, ou a somatória, né, que seria integral, das causas e condições no nível microscópico, surge uma coisa. Né? Integrando num certo limite. Porque os fenômenos relativos, eles não são infinitos, né? Eles têm limites. Então, eu tenho que definir, né, um contorno da integral. A Mariana diz, então só haverá um movimento a partir do momento que alguém passa a olhar, no caso é convencionado por todos. O movimento sempre é do ponto de vista de observadores. Isso mesmo. Não é que, ou assim, aquela velha história. A Lua só existe quando eu olho? Quando eu não olho, não existe a Lua? Não, isso não é um pensamento correto. Não é o budismo. A Lua surge na experiência dos seres humanos através da visão. Eu não consigo ouvir a Lua, eu não consigo, se eu não viajar para lá, eu não consigo tatear a Lua, por exemplo. Então a Lua surge como um fenômeno visual. Mas a Lua não é imaginada, criada apenas pela imaginação dos seres humanos. Tanto que eu morro, outros seres humanos seguem observando a Lua quando olham para ela. Então a Lua é originada dependentemente. A Lua em si é vazia. Porque se eu analisar a Lua, existe a Lua em si? Ou a Lua surge apenas no Alaya Vijnana dos seres humanos que veem Lua como Lua? E aí dão aqueles sentidos. Ah, a Lua é um queijo.
né, naquela ideia que você estava defendendo, a Lua podia ser um queijo, podia ser assim a Lua dos namorados, né? Todas aquelas possibilidades de interpretação da Não Lua. é isso. Ela não é. São interpretações, né? Porque a Lua, ela é um fenômeno observável, ela é. Tanto que os homens inventaram um negócio que foi até lá, viram que lá não tem uma gravidade igual na Terra, pegaram pedaços da Lua, arrancaram pedaços da Lua, e não é queijo, gente, é rocha, é pedra, né? E daí eles analisaram, né, os componentes, viram que, né, os elementos químicos lá que tinham lá são os mesmos que a gente já tinha aqui também. Então tem, né, ideias, talvez que a Lua até foi um pedaço de um planeta anterior que se separou num passado muito longínquo. Então vão surgindo teorias, né, a partir das observações. É que Papai Noel não existe. É isso que você está querendo dizer. Papai Noel, né? É óbvio que existe, né? Claro, coelhinho. Milênios que ele existe, influenciando E ele tudo. anda nas renas, né? As Isso. renas voadoras, Marcelo que tem, Papai Noel não existe, imagina. né? Os contos de fadas são todos reais, né? Então, o movimento não é que ele começa apenas quando alguém olha. Só que só faz sentido falar em movimento alguém olhando. O que eu vou falar do movimento sem o observador? Não existe um movimento sem o observador. Algum observador está observando para falar do movimento. Loucura. É lógico. Aquela coisa. E o movimento é todo relativo. É bacana ver o Einstein, né? Como é que ele foi sozinho sacando isso, né? A teoria da relatividade, paradoxo dos gêmeos, por exemplo, quando você viaja numa velocidade maior ou menor, ou seja, o tempo passa de uma forma diferente para quem viaja a velocidades mais elevadas. Fantástico, assim, né? Como é que a mente humana vai concluindo coisas e são empíricas, porque daí a partir da teoria da relatividade, os cientistas conseguiram comprovar, por exemplo, os buracos negros, movimentos, como é que a luz ela é distorcida pela gravidade, coisas do gênero, assim, né? O tempo, como é que muda? O tempo no avião lá, e o Exatamente. cronômetro preciso o suficiente, você vai medir o tempo. Exatamente. Você tem já, mesmo aqui, né, numa realidade pequena, você já vê que o tempo passa diferente mesmo, dependendo da velocidade. Aí, quando você vê fenômenos muito grandes, aquilo fica muito escancarado, né? Então, é interessante, né? O Alan Wallace ele faz esses paralelos, né? Assim, de modo algum, o budista tem que estudar ciência necessariamente. O Dalai Lama ele pediu para as universidades monásticas tibetanas colocarem cadeiras de física, química e ciência no currículo dos monges. Ele acha que isso é interessante. Ele sempre faz essas rodas, né? Tem até aquele documentário que mostra que ele se encontra periodicamente Isso. com os físicos, né? Exatamente. Médicos, tudo mais, né? É o Mind and Life, foram muitos anos. Agora ele parou um pouco, né? Ele está muito idoso, assim, mas ele por muito, desde 87, com o Francisco Varela, Maturana, eles começaram esses encontros, né, do Mind and Life e continuam, sim, mesmo que ele não participe pessoalmente, com certeza. É esse diálogo, né? Porque assim, o budismo ele acha assim que ele tem muito a contribuir para o pensamento científico e ele tem muito a aprender também. O Dalai Lama ele não está numa assim, vamos lá para converter eles. A gente finge que quer conversar com eles, mas na verdade a gente quer converter. Não é isso. É, por exemplo, assim, é, algumas religiões fizeram isso no passado. Elas chegam, se fazem de amigas, né, de algum tipo de visão local, só para tentar converter aqueles seres a uma outra crença. Tentam derrubar, né, as crenças daquele povo. Já o budismo não tem essa busca, né, pelo menos no budismo. De novo, pode ter tido budistas na história que tentaram fazer isso, mas é outra coisa. O Dalai Lama não faz isso. Então, o Ronaldo leu aqui, porque ele está comentando, né? O Alan Wallace, ele comenta que o próprio Bohr concluiu que o objetivo de delinear teorias científicas não é desvendar a essência dos fenômenos, mas explicar as relações entre os múltiplos aspectos da experiência. Exatamente. O Bohr entendeu bem as coisas. Lama Santen gosta muito do Bohr, né? Niels Bohr foi dos cientistas lá que estudaram, que desenvolveram a mecânica quântica. Ele provavelmente é o que mais assim teve uma visão mais de fora, tanto que ele foi hipercriticado. Como assim, por exemplo, eles diziam assim, as brumas, né, the mists of the north, aquela coisa, né, como ele tivesse entrado no misticismo, Bohr, porque quando ele viu a interação entre o sujeito e o experimento, ele viu a implicação filosófica disso maior. O negócio, a gente descobriu um negócio maior que a gente imaginava. A gente estava pesquisando o elétron, o átomo, e a gente viu que isso só que isso não foi aceito por boa parte, né, vamos dizer, da cientistas, né, da época. Até hoje não é bem aceito, né? A interpretação de Copenhague, né, da mecânica quântica, que é do Niels Bohr e do grupo dele, né? Aquilo não caiu bem, mas ele é fantástico.
A Margarida diz, adoraria achar uma camiseta que realizasse meus desejos. Seria bom. Ah, da camiseta do jogo que a gente estava falando lá atrás, né? A reza é cura tem a ver com os méritos da pessoa. Isso aí. O pessoal foi saindo, foi cansando aqui do nosso papo muito científico hoje. Ah, meu Deus. Então é isso, Uma coisa gente. preocupante é, esse livro você não vai terminar antes de entrar no retiro. Claro que não era, nem nunca foi a intenção. Era impossível. Eu tinha a possibilidade, uma probabilidade de uns 20% Ah, de terminar a introdução. Mas já abandonei. De 20% já caiu para 5%. É tipo assim, a chance da Kamala ganhar, né? Faltando dois. fazer total. Isso, está diminuindo a probabilidade, né? Então, acho que é só isso. Ah. Quando a gente faz as preces para aumentar os méritos, Não, você faz as práticas todas, tentando fazer o melhor, evitando as ações negativas, Sim. e aí você pega os méritos. Mas não só pelas preces, né? Não pelas preces. Não, a acumulação de méritos? A acumulação de méritos ocorre tanto pelas ações de corpo, de fala e de mente. Então, sim, quando eu faço metabhávana, por exemplo, para os seres e desejo tudo de melhor, eu estou acumulando méritos, sim, na prática de metabhávana, a nível mental. Os méritos são acumulados de corpo, fala e mente, os 3 níveis, né? Sim, como é que vai ser ano que vem? Então, a minha ideia, minha sugestão, né? Você acabou. Ele vai. Não, a gente vai até dezembro ainda, até o final de dezembro. Mas assim, aí eu vou fazer retiro a partir de janeiro, né? Então, a minha sugestão vai ser o quê? Revisar essa introdução, Inclusive, a gente não vai ter terminado. que já foi visto, e se vocês quiserem ir seguindo, né? Mas seria trabalhar a introdução, seguir trabalhando a introdução. Eu acho que vale a pena, assim, em grupo, reler e, né, conversar sobre os temas. Eu vou pensar numa dinâmica para propor, assim, mas a ideia acho que seria seguir estudando esse texto para não perder, não dar um hiato, assim, né? Não, esse texto é muito bom mesmo, né? Assim, ele é Bom. bastante claro. Muito claro, né? É Então, um tema muito... mas assim, não vou deixar, eu vou propor uma dinâmica, não vou deixar assim aleatório, vocês abrem aí o Zoom e falam o que quiserem. Não, vou propor uma ideia de como fazer isso ser produtivo para todo mundo, né? O que acontece muitas vezes é isso, daí alguém começa a achar, mas tem fulano que está falando demais, ciclano que não sei o quê, e acaba não vindo. Eu já viu isso acontecer, né? Então a gente vai propor um formato, né, assim que fique mais ou menos agradável para a maioria. A gente está experienciando. Ó, o Ronaldo falou. Eu posso falar demais se vocês quiserem, pessoal. Boa, Ronaldo. Ai, ai. Não, deu Ele bom. mandou a foto, não é esse daí que tá sem... Ele não mandou a foto. Ah. Mas o bom do Ronaldo, como ele tá no Zoom, é só dar mute nele. A gente põe ele no silêncio. Essa coisa do Zoom né? Você tem o poder sobre a fala do outro, né? O Zoom te dá essa onipotência, assim, sobre as pessoas. Se você é o host, você manda, A gente né? pode ver também vídeos de outras pessoas. Pode também. Eu vou deixar uma proposta para não virar qualquer coisa, assim, não virar aleatório, né? Aí, às vezes, dentro daquele tema, pode puxar alguma outra coisa, assim, também, né? Praticar juntos, o mais importante de tudo, praticar 1 hora juntos, né, no início. Pá, 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 15, 15, 15, 15. E aí faz o estudo em grupo, sim, né? Lê o texto, lê um trecho e conversa sobre o trecho. É uma dinâmica que seja. É uma dinâmica que é maravilhosa. E é claro que daí vocês vão. VCR. Isso que ia falar, né? Daí, né? VCR. Nos trechos mais significativos, daí alguém diz assim, gente, isso é muito profundo, a gente deveria parar agora e meditar sobre isso. Sim! Vamos lá. Pensar, pessoal. Vamos lá. 1, 2, 3. Pensa agora. Agora contempla. E vai ser a Márcia e o Breno que vão conduzir essa meditação do PCR, que são as pessoas que mais gostam da sanga toda. Estou tirando sarro aqui, pessoal. Quem não está entendendo a piada são experiências do passado que deram alguns problemas. Pois é. Tá? Mas vai ter um processo que vai ser útil, sim, para todo mundo. Agora. Tá bom? Então, sim. Se oferecer, se você quiser, eu consultor. Eu já tinha umas ideias próprias, assim, mas agradeço. Sim. Então, Certo, só estou passando o recado dele. alguém soprou no ouvido dele, né?
E aí ele gerou uma sugestão. Sim. Então, Não, ninguém vai ficar órfão de Eu nada. não conheço que ele é legal. Será que a gente troca? Ó, esse tipo de conversa, por exemplo, que eu acho que é bem fala inútil, né? Por isso que eu já tinha uma ideia para não gerar Já muita sai discussão, todo mundo né? embora, né? Agora nessa. Não, não, o pessoal tá ouvindo ainda. Mas é assim, vai ter um processo. Aí quem gostar, gosta. Quem não gosta, não gosta. Não tem como agradar todo mundo, né? Mas vai ser, a ideia é seguir, né? Então, que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ken lo cho song ring lo che zam ling sa sung cha par dro jo chok song nang wa dam me drao do sung elek show. 8h20. Caramba! Muito longe hoje. Vai acabar Bom, Deus. Não né? é? Muitas fórmulas. Tchau, gente. Obrigado. O negócio ali tá acalorado, o Marcelo tá no mesmo ritmo. Tchau, gente. Obrigada a todos. Obrigada, Marcelo. Tchau, Tchau. Mariana. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada, Marcelo. Tchau, Lívia. Tchau, queridos. Chega de